Agora. Olá! Estamos aqui de novo com aquela nossa conversa gostosa com os espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de trazer aqui, eu estou conhecendo hoje também, o Alan Maia, que é muito querido, muito simpático, que é do Rio de Janeiro, capital. E eu vou passar para o Alan, ele vai fazer aquela apresentação, te apresenta como tu gosta de ser apresentado, Alan, e a gente vai começar a nossa conversa. Bem-vindo! Oi, Suzana, muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz, assim, muito contente de estar tendo essa oportunidade da gente conversar. Eu sei que a gente, hoje a tecnologia, né, nos permite essa proximidade aí pelo universo da internet. Então, eu sei que a gente se acompanha, a gente se segue, a gente vibra aí com as realizações, né, de cada um. E o seu convite chegou no momento que me deixou assim, especialmente contente. Pede para eu me apresentar, né? Eu digo, o Alan que é aquele que quer ser amigo de todo mundo e às vezes apanha pra caramba em função disso. Querido! Depois a gente vai... Não quero. A gente vai bater no papo. Detalhes. Não pretendo aqui fazer nenhuma apresentação formal, falar de, não sei, de carreira ou de qualquer outra trajetória. Eu sei que a conversa vai transitar um pouco por isso. Isso. Mas eu diria isso, é alguém que gosta de fazer amigos. Coisa boa, né? Gostaria, utopicamente, de ser amigo de todo mundo. Eu tenho um pouco disso também. Levo uns cascudos de vez em quando, mas sabe que eu não ligo? Mas você sabe, Suzana, assim, que eu acho que tem um sentido de ingenuidade que é preciso a gente carregar. Se a gente não carrega essa pureza, a gente se deixa contaminar por toda essa poeira. Vou usar aí uma referência franciscana, essa poeira do mundo, sabe, que nos pesa e que inevitavelmente vai trazer para a gente também um sentido de contágio, né, dessas coisas do mundo. Eu acho que é preciso que a gente tenha um sentido de pureza, de ingenuidade, para que a gente possa atravessar melhor essa experiência humana com um pouco mais de leveza, eu acho. Um alto astral, né? A gente precisa, sim. Até um pouco de cara de pau também, sabe? Também. Eu, às vezes, me faço de cega, de surda, não dou bola para muita coisa. Isso eu já não consigo muito, não. Assim, não aprende, guri, tu vai aprender. Que o tempo é ótimo para ensinar. Alan, meu querido, depois eu até vou te perguntar mais tarde, não me deixe esquecer, que eu estou curiosa para saber o que é o projeto. Aliás, eu acho que eu já vou perguntar agora, tá? Depois a gente fala da tua caminhada. O que é o projeto que tu coloca no Facebook? O projeto tal. Eu vejo... Agência do Bem. Isso! O que é isso, Alan? Eu fico tão... sabe? Eu acho uma coisa tão bonita isso. Suzana, isso assim, acho que tem muito a ver com a conversa e acaba que a gente vai fazer um pouco dessa contação dessa história aí, talvez a partir desse mote inicial que você traz. A Agência do Bem é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, para assim dizer, uma ONG. Né? Sim. A gente tem muito de ressalva, né, de falar ONG, porque popularmente, vulgarmente, o termo tem, né, uma conotação muito pejorativa, infelizmente, mas enfim, a gente tem que se comunicar e é melhor, às vezes, a gente usar a terminologia que as pessoas entendem. Né? Claro, então, a Agência do Bem é uma ONG já com 16 anos de história, começou aqui no Rio de Janeiro, e que hoje está presente em 6 estados do Brasil. Eu estou aqui, inclusive, hoje no escritório da instituição, que fica na Barra da Tijuca, aqui no centro empresarial. A gente tem uma sala onde a equipe profissional trabalha na gestão das suas atividades, né? E a missão da Agência do Bem é promover o desenvolvimento humano e a cidadania para populações de baixa renda através da educação. E aí entendendo educação lato sensu, não somente educação formal, mas todo o sentido de troca de aprendizado, de desenvolvimento, enfim, de conhecimento. E naquele contexto territorial das favelas, das comunidades, das periferias, esse é bem o retrato do trabalho que a gente faz. Então, além desse espaço aqui no Rio, que hoje é a nossa sede administrativa, a gente também tem um pequeno escritório em São Paulo e projetos em andamento em 6 estados do Brasil, em 18 comunidades. Né? Então, além do Rio, a gente está presente também, além de São Paulo do escritório, temos atendimento também na capital e no interior de São Paulo também. Mas Santa Catarina, Distrito Federal, na Bahia e no Ceará. Enfim, eu poderia me estender demais falando da Agência do Bem, mas tem um detalhe que eu acho que é fundamental para o contexto e para o público
E Sim. me perdoe, me faltou direcionar uma saudação, um cumprimento, um abraço aos seus seguidores, todo mundo da Eles sua já estão se comunidade. sentindo abraçados, nem esquenta. Desculpa, a gente começa contando história, o papo vai adiante, eu cometi essa indelicadeza. Então, a todos, meu mais fraterno abraço. Mas o dado que eu acho que é mais interessante para trazer aqui para essa nossa conversa é que a Agência do Bem surge a partir de um trabalho espírita. Uau! Eu tive a oportunidade de participar do grupo que fundou a Casa Espírita Sentimento. E esse foi um processo que se deu entre o ano de 2000, já tem tanto tempo que a gente erra até o século. 1999, ou seja, 22 anos, eu era menino, tinha na casa dos 20. Sim. E entre 99, 2000, 2001, desde a ideia original, das primeiras reuniões, de uma sede provisória até a sede permanente ainda, instalações até um quanto precárias, vamos dizer assim, em termos Sim, da as construção casinhas, inicial. as Isso também. cadeirinhas, acho tão E bonitinho. como nós tínhamos o patronos, né, Francisco e Clara de Assis, a gente também foi para um contexto de uma comunidade, de uma favela, para estabelecer, instalar essa nova instituição. E a Agência do Bem surge num mix, né, do amadurecimento do trabalho da Casa Sentimento, principalmente na vertente do trabalho social que era feito. Sim. E que é uma característica prevalente, né, do movimento espírita brasileiro. Sim, infelizmente, ainda nos tempos atuais, com um viés extremamente assistencialista, né, e não assistencial, sim, entende? sem Fazendo educação, né, envolvida. A assistência é necessária nos contextos de emergência e muitas vezes na condição que o Brasil atravessa agora com a fome recrudescendo, o desemprego, faz todo sentido, né, a assistência ser prestada, mas o assistencialismo é fazer assistência sem crítica, né, e eu cansei de ouvir assertivas assim de dirigentes de casa espírita, não, nossa casa distribui cesta básica, faz sopão há 50 anos, 60 anos. Você para e pensa, e o que alguma se foi coisa capaz de fazer? Exatamente, né? Há quantas gerações que se está, né, perpetuando. Nunca se questionaram por que tem que fazer isso? Exatamente. Por que ainda tem gente com fome? E o que se fez de algo mais estrutural ou estruturante, né, para transformar essa realidade dessa vizinhança, desse território onde havia essa atuação, essa presença, enfim. Então, esse tipo de coisa sempre esteve muito presente, pelo menos no meu olhar. E nesse momento eu estava concluindo, vale dizer, isso foi 2005, quando a Agência do Bem surge, a Casa Sentimento já tinha 5 para 6 anos de existência, e eu estava naquele momento, concluindo o meu mestrado em serviço social, onde a minha formação original é em comunicação, eu sou publicitário por formação, que muita gente diz que vai para o umbral, né? Tem essas coisas, publicitário, advogado. Uau! O umbral deve ser um lugar muito maneiro, muito legal. É bem frequentado. Nossa, né? Eu curto muito. E eu sei que enfim, muito precocemente, por já vir, não só do trabalho da Casa Sentimento, mas a Casa Sentimento foi a culminância de uma trajetória anterior, que já vinha desde a adolescência, enfim. Sim. Eu mudei de carreira muito cedo, muito precocemente, cheguei a trabalhar na área de comunicação, com eventos, com televisão, em agência de propaganda e tal. Não estava feliz, né? E tinha essa dimensão do trabalho espírita, o trabalho social nas comunidades, enfim. E eu entendia que existia ali um potencial muito grande da gente usar as instalações que estavam disponíveis, que eram muito pouco usadas. As atividades da Casa Espírita eram 2 vezes por semana. Isso é um troço que me incomoda. Pois é. E a gente tinha ali uma comunidade com inúmeras, né, necessidades. Tudo na mão. Tudo na mão. Um corpo de pessoas, né, de um grupo com habilidades as mais diversas, com competências pessoais, profissionais, na área da educação, na área do direito, na área da psicologia, na área da saúde, com alguma disponibilidade ou interesse de converter isso como tempo de trabalho voluntário à disposição daquela comunidade, para além do trabalho doutrinário, enfim, espírita, e a gente, vamos estruturar alguma coisa aqui, né, que nos permita fazer um trabalho social que transcenda o assistencialismo, que transcenda também o crivo, né, religioso, e um trabalho para a comunidade, um trabalho para a cidadania. Sim. E eu dizia lá desde o começo, assim, o esforço, né, que nós damos àquela chancela da evangelização para o espírito ou para o espírita, eu acho que isso, óbvio que eu não quero fazer aqui uma discussão teórica, terminológica, acadêmica, mas
Quando a gente fala também da educação para a cidadania, para mim é um paralelo quase perfeito, né? Aquilo que a evangelização tem para o ser espiritual, na dimensão moral, a educação para a cidadania tem um espelhamento disso para a experiência de vida terrena, né? A educação para valores, a educação para os direitos, enfim, na construção de uma sociedade melhor e mais justa. Então, a Agência do Bem surge com esse olhar, a partir muito dessa experiência da Casa Espírita, da estrutura da Casa Espírita, dos recursos que a Casa Espírita e o grupo de espíritas que ali frequentavam começou a disponibilizar para a gente oferecer e criar um trabalho novo. E aí, isso, como eu falei, foi há 16 anos, já tem muito tempo. Que coisa linda! E o nome, acho que Agência do Bem, fala muito também, assim, acho que explica, talvez seja autoexplicativo, talvez dessas origens, dessas raízes. E obviamente, assim, a gente pensou um trabalho que tinha como valores, né, um trabalho técnico-social de excelência, ou do melhor nível possível, um trabalho profissional, porque a gente sabe que depender de voluntário é muito complicado. Voluntariado é ótimo, tem determinadas atividades que o voluntário faz melhor do que ninguém. Em compensação, existem outros que geralmente você tem o compromisso de horário, de dia, de planejamento, e acaba sendo um sofrimento, né? Total, não funciona. Não funciona. É complicado. Suzana. Exatamente. E aí passaram-se, enfim, 16 anos, a gente acabou naturalmente precisando dotar a Agência do Bem de uma autonomia jurídica, né? Inclusive criamos um novo CNPJ, um novo estatuto totalmente independente da Casa Espírita, porque a coisa cresceu de uma maneira que não fazia mais sentido. Eu acho que isso faz parte também da história do desenvolvimento, da identidade de cada frente. Mas, enfim, eu resumi um pouquinho aqui, mas eu acho que esse é um recorte bacana. Vem da experiência do movimento espírita, de uma Casa Espírita aqui do Rio. Então, na verdade, a Agência do Bem, ela está no início da tua caminhada espiritual também. Olha... Ou tu já veio de família espírita? Eu me chamo Alain em homenagem ao Kardec. Que barato! Eu venho de um lar, de uma família espírita, por parte de pai, né, a ascendência paterna. Minha avó, na verdade, ela gostava da Umbanda, né? Olha, que lindo! E na juventude, tanto meu pai quanto meu tio, e meu avô também, né? Meu avô era uma figura assim um tanto quanto excêntrica, descendente de alemães, né? E portugueses, um de cada lado, branco, branco, e ainda vestia terno branco, né? Nossa! E andava com aqueles patuais assim pendurados. Era um velho da boemia, sabe? Sério? Aqui do Rio de Janeiro, sério. Ia para lá, terno de linho branco. Exatamente. Metido a compositor lá na época lá das novelas do rádio, né? Na época do Tempos de Ouro do rádio aqui no Rio de Janeiro, meu avô era uma grande figura. E então a minha família de paterna, né, tinha um acompanhamento, uma simpatia pela Umbanda, mas chegando em idade adulta, tanto meu pai quanto meu tio, eles passaram a frequentar uma casa espírita, enfim, de matriz kardecista, kardeciana, enfim, o espiritismo, né? E a partir dali, quando eu chego na história, né, assim, meus pais já casados, aí minha mãe também se tornou espírita. Meu pai e minha mãe, eles têm também uma trajetória pregressa, a minha também, de fundar a casa espírita, eram pessoas assim também muito, muito engajadas. Meu pai era ele foi um voluntário assim bastante dedicado ao CVV, né, do Centro de Valorização da Vida. Uau, que né, bonito. Enfim, prestando serviço que também voluntário. Surgiu de um grupo de jovens espíritas esse trabalho. Pois né? então. Coisa linda. E quando eu sou o segundo filho, né, somos dois, meu irmão é mais velho que eu, um ano e pouquinho mais velho, 1 ano e 3 meses. E quando eu nasci, e aí durante a gestação, foi também um desses momentos assim que meus pais estavam muito engajados. Tinham acabado de participar da fundação de uma casa espírita Bezerra de Menezes, aqui na zona norte do Rio, no bairro do Engenho Novo, no subúrbio carioca. E, enfim, tinha um professor lá, um coordenador de um grupo de estudos do centro, que se chamava Alain, e também, né, para a referência de Kardec. Então, vamos mudar de Alain. Então, eu nasci num lar espírita. Legal. Eu cheguei a pensar. Eu pensei, será que é pelo Allan Kardec? Mas o meu é com um L só.
O teu é mais assim, aportuguesado, né? Exato, e eu digo que assim também para tirar um pouco do peso da responsabilidade, né? Sim, imagina! O movimento espírita tem muito essa brincadeira. O pessoal, o Allan ali, Kardec, ou o Allan que não é Kardec. Mas aqui na minha cidade tem um senhor que se chama Allan Kardec. Aqui. E é espírita ou não? Eu conheço muitos que não são e carregam. Cuidado, né? Tu já pensou? Os pais colocam e vai saber, né? Pois é, eu sou Maia. Sou Maia. Que legal, Allan. Mas, voltando para a Agência do Bem, eu fiquei pensando, tu disseste que a tua formação original é publicidade, né? Publicidade, propaganda. Tu sabe, Allan, que quando tu me contou o projeto, a tua vocação de publicitário, falou 100%, porque eu vi tudo. Eu vi todo o desenho assim, do quadro. A comunicação, né? Comunicação, vender a ideia. Contar a história. Contar a história, saber vender a ideia do projeto. Muito lindo isso, muito lindo. E quando se ama o projeto, então nem se fala, né? Isso. Exato, assim, eu nunca... Isso tá impresso em ti, tá impresso. Sem dúvida, porque eu acho que a gente vende a autenticidade da nossa crença, né? Da própria história, da própria trajetória, daquilo que a gente acredita, né? Eu tenho como atribuição, né? Inclusive para a Agência do Bem, mas não somente para a Agência do Bem, assim, minha vida profissional, desde essa época, até antes, um pouco 2003, assim, eu falei que trabalhei como comunicação, né? Mas eu, por uma outra longa história, eu também comecei a migrar, né, profissionalmente para trabalhar com gestão de projetos sociais ou gestão de organizações do terceiro setor, né, organizações sem fins lucrativos. E eu só faço isso, eu só trabalho com isso profissionalmente, sou remunerado por isso e sou uma pessoa extremamente realizada, vale dizer, há 18 anos, por trabalhar com isso. E uma das atribuições que me caem cotidianamente é a tal da captação de recursos. Você já deve ter ouvido, né, esse termo por aí em algumas circunstâncias. E eu digo assim, gente, eu acho que eu sou um péssimo vendedor. Eu não gosto. E olha que antes disso eu já tive que trabalhar na área comercial e assim, nossa, foi um sofrimento horrível. E realmente eu não gosto, eu não me acho um vendedor, não me identifico com nada disso. Mas quando eu estou desempenhando esse papel de captador de recursos, apresentando uma ideia, um projeto, ou falando da Agência do Bem, por exemplo, muitos me dão esse feedback que nem você, assim, nossa, mas eu entendi, você fala com... É isso, é o entusiasmo, é a autenticidade, sabe, daquilo que a gente acredita, daquilo a paixão, que a gente gosta. Porque exato, essa paixão, ela é vendedora, né? Ela vende, ela por si só, ela transborda, né? Muito bacana, muito lindo. E outra coisa, né? Outra coisa muito interessante. Pode parecer que não, mas em todo esse trabalho social que vocês estão desenvolvendo, educacional, social, né? Todo esse projeto também tem o trabalho espiritual. Porque olha quantas pessoas vocês estão, né, tocando de alguma forma. Então, é muito, muito bonito, muito lindo isso, muito lindo. Outra pergunta que eu normalmente faço, aquelas coisas que a gente tem que perguntar, me conta como é que tu ouviu falar, ou se tu ouviu falar, ou como é que aconteceu de tu ter começado a entrar em contato com um movimento de espíritas progressistas, autodenominado, né? Porque a gente não tinha nome. Vamos botar aqui nome. Bota progressista, que pelo menos ninguém ficou ofendido. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Talvez eu tenha dificuldade para delimitar um evento específico. Eu até vou citar um que eu acho que ele é marcante para mim, para muitas pessoas. Exatamente. Eu vou passar por esse período. Eu acho que lá para 15, 16, né, aproximadamente, quando a gente começou a observar de que forma o debate político nacional começou a se apresentar de uma forma delineada, não sei se bem delineada, mas começou a se apresentar de forma delineada dentro do movimento espírita, nas casas, nos grupos, etc. Isso foi um fenômeno, assim, a gente que vive isso de vida toda, né? Eu estou com 43, né? Falei, nasci numa casa espírita, num lar espírita, e são 43 anos de vivência nesse universo, né?
E o espírita sempre teve aquele pudor, né? Assim, a espírita não discute política, né? Religião, futebol, né? Todos esses temas mais polêmicos assim que deveriam ser tratados, né? Para não desarmonizar o ambiente da casa. A sintonia Enfim, vibratória gelatinosa. exatamente, exatamente. Aí vale o silêncio, né? Conservador, né? Desde Sim, sempre sim. das origens do movimento e tudo, das Uhum. antigas lideranças fabianas, etc. Pois bem, Sim. então acho que observando isso eu comecei de fato, a me incomodar bastante, né? E logo em seguida, acho que entre 16 e 17, eu também comecei a postar material autoral meu na internet, no YouTube, blog, etc., abordando, né, essa interface, né, assim, o debate nacional e o olhar, as manifestações do movimento espírita, ou as consequências, como os debates estavam chegando nas casas, nos Sim. grupos, etc. E, naturalmente, assim, começou a haver um pouco do caminho inverso, né? Assim, eu comecei a seguir algumas dessas pessoas que também estavam fazendo esses mesmos movimentos, Sim. essas mesmas postagens, e muitos também começaram a chegar, a escrever, a gente começa a trocar muita figurinha, né, em função disso. E algumas pessoas aqui do Rio de Janeiro que eu não gostava, oh, meu Deus do céu, que eu não conhecia, que eu não gostava, desculpa, gente, né? Pessoas que eu não conhecia, Sim. mas que já tinham também uma trajetória e uma militância política e até político-partidária, começaram a se tornar assim, amigos de troca de ideias e de espíritas, né, na verdade, que tinham também Sim. uma participação, uma militância política. Outros, em outras localidades, eu vou muito a São Paulo, por exemplo, até em função da Agência do Bem também, de trabalho profissional. E nessa época eu estava indo muito a São Paulo, quase que uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. E aí foi um momento quando eu comecei a trocar uma figurinha muito intensa com o Franklin, né? O Franklin Martins. Ah, é um querido, Franklin. É uma figura, acho bastante conhecida aí entre os ditos e chamados, né, espíritas progressistas. Virou um amigo muito querido. E aí, assim, acho que teve alguns eventos muito importantes, assim, para o bem e para o mal, muito curioso até, né? Sim, Um dos coisas primeiros, Suzana, incríveis aconteceram. um dos primeiros artigos e vídeos que eu postei, assim, foi um intitulado, apanhei de todo mundo nesse, o título ele é muito bom, mas dizia assim, ó, Divaldo acerta até mesmo quando erra. Eu me lembro desse texto. Extremamente, não, assim, provocativo mesmo, provocativo mesmo. E por quê, né? Me permita aqui fazer o parênteses, né? Porque ele talvez tenha sido mais das primeiras. A gente hoje faz até aquela inferência que eu acho que foi muito mais sutil, num outro contexto, e era uma outra figura. Quando a gente traz a memória do Chico lá no Pinga Fogo, né, fazendo aquela fala ali meio, né, contemporizando, né, com a ditadura da época, com os generais e tudo mais. Realmente foi uma fala extremamente infeliz, né? Mas tem um contexto possível, ok, Sabe-se lá o né? que estava nos bastidores, né? Eu sempre Enfim, penso. exato, exato. Não E era um tinha tempo um de pipocozinho repressão, né? ameaçando, Não né? era uma democracia à Não época, era uma né? Mas ditadura enfim, sanguinária. Mas, exato, exato. enfim. Mas a manifestação e as manifestações, né, na verdade, do Divaldo, porque foram mais de uma, né? Essas num tempo de liberdades, né, asseguradas. E eu diria que uma fala muito mais articulada e muito mais elaborada, né, na sua retórica, na sua construção argumentativa e tudo mais, Ele ainda que a gente sabia o que discorde. ele queria atingir. Exato, exatamente. Ainda que a gente discorde diametralmente do que ele diz, existe ali, né? E é pela pessoa que a gente conhece, uma pessoa com uma capacidade intelectual a priori, né? Que faz uma elaboração ali, né, coerente dentro daquele viés, né? E eu dizia que ele acertou até mesmo quando ele errou. Ele errou no seu argumento e errou no seu posicionamento, isso está claro. Mas eu dizia que ele acertou porque ele como que chancelou, né? Foi Que o o debate estupim. político, exatamente, que o debate político se estabelecesse e se inserisse também no meio espírita, no movimento espírita, no universo espírita. Aquela coisa, não fala, ninguém fala, não, porque o espiritismo é isento, é isso, aquilo. Ah, amigo,
Se eu acho que Divaldo não é chancela oficial ou formal para coisa nenhuma, obviamente, mas existem aquelas autoridades tácitas, né, vamos assim dizer, e Sim. para o conjunto, né, dos seguidores, dos adeptos do espiritismo, uma aura de respeitabilidade, uma atribuição, um reconhecimento de uma liderança. Podemos colocar nesses termos, ainda que sujeito a todo tipo de crítica ou de contestação ao que eu estou dizendo. Não quero absolutizar, eu falo isso com todas as aspas e os relativismos necessários, né? Mas vamos reconhecê-lo como tal. Então, assim, na hora que o Divaldo entra no debate, vamos dizer assim, pô, está liberado. Ele abriu a porteira, com certeza. Abriu a porteira, exatamente, abriu a porteira, ou seja, ele errou na opinião que ele deu, mas ele acertou por ter aberto a porteira. E já que a porteira está aberta, vamos em frente. Né? Vamos em frente. E esse eu acho que talvez, eu acho que você foi um dos primeiros, assim, materiais, artigos que eu publiquei e que também deu uma repercussão. Assim, eu me lembro desse texto, tremenda, eu me lembro. Esse texto ficou correndo nos grupos. Muito legal, muito legal. E depois desse vieram muitos outros, enfim, mas esse eu diria que foi aí respondendo a sua pergunta, né, como é que essa chegada, essa entrada, essa inserção aí nesse meio dos chamados espíritas progressistas, né, certamente vem dessa época, vem desse contexto, vem da produção desse material e disponibilização dele na internet. Que por sinal, Alain, aquela fala, malfadada fala do médium, né, do Divaldo, aquela fala foi o que juntou quase todos os grupos dos quais eu participo. Porque nós começamos a nos juntar para fazer manifestos de repúdio. Eu assinei vários deles. E daí, depois disso, nós não nos separamos mais. Os grupos começaram a se tornar coletivos, grupos disso, grupos daquilo. E a coisa está aí, né? E eu espero que continuemos juntos por muito tempo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Sim. Eu concordo. Eu fico assim muito contente, sabe, da gente estar vivendo esse momento, sabe? Porque eu não sei se tu tem essa percepção. Eu acredito que a gente esteja vivendo um momento histórico. Dentro do movimento espírita. Sim. Dentro do país, né, com toda essa nossa meio tragédia que a gente está vivendo, mas o movimento espírita eu acho que está vivendo um momento histórico. E a gente fazer parte disso é tão interessante, né? A gente não se dá conta da... tem esse sempre efeito, né? Quem está ali no momento, né, no olho do furacão, né, não se dá conta, mas vendo um pouco mais de distanciamento do futuro, talvez olhando para o passado, a gente consiga fazer um retrato melhor e perceber, nossa, como isso se deu, e talvez naquele momento eu não tivesse a noção da importância daquele fenômeno, né? Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Claro. Querido, para a gente encerrar essa nossa conversinha, porque eu tenho uma queda assim por conversa. Eu amo conversar. É uma das coisas que eu gosto de fazer, é conversar. E eu meio que estou materializando essa minha coisa nesses encontros que eu tenho feito, né, com os espíritas do Brasil todo. Mas eu sempre tenho que ter um certo cuidado, porque senão daqui a pouco a gente fica. e o meu Zoom, ele está aqui já dando aquela piscadinha básica. O meu Zoom é gratuito, então eu tenho aquele limite, né? O tempo limite. Então, meu querido, para a gente encerrar essa nossa conversa tão gostosa, assim, realmente eu estou muito feliz de estar te conhecendo. Eu também. Coisa bem boa. Obrigado. Coisa bem boa, sabe? Tem tanta gente linda, tanta gente com histórias de vida assim tão maravilhosas, e é tão bom a gente poder... Meu Deus, é um privilégio, sabe? Poder conhecer essas pessoas. Muito obrigada mesmo. Imagina, prazer é meu. Então, para a gente fazer agora assim, um fechamento bem lindo, porque tem muita gente nos ouvindo, e eu sempre digo isso, viu, Alain? Por mais que a gente não perceba, nós estamos o tempo todo fazendo um trabalho espiritual também. Então, a gente está num momento difícil, o país todo está num momento difícil, muito delicado, e eu sempre peço que as pessoas
terminem essa nossa conversa com uma mensagem assim, sabe, forte, de esperança mesmo, porque eu acho que a esperança é o que nos coloca na caminhada. Quantos minutos a gente tem ainda, Suzana? Muitos. Não, na verdade, 7. Assim, gente, não tem roteiro, a Suzana convidou, falou, vamos bater papo, vamos falar da sua história. Então, eu falei, maravilha. E é o que nós estamos fazendo. Estamos fazendo, exatamente. E quando você começou aí, falou, vamos trazer uma mensagem, eu fiquei pensando aqui, talvez algumas coisas que eu acho que tem um simbolismo forte para mim, e depois você falou uma história, eu falei, eu lembrei de uma história que eu acho que tem tudo a ver, por isso que eu perguntei se eu tenho aí alguns minutos para contar, porque eu acho que é uma história que tem muita força. Tá? Em 1996 ou 95, eu, nos primeiros períodos de faculdade, fui assistir mais uma vez, trazer esse personagem. E olha, vale dizer, eu não sou dos maiores críticos dele. Pelo contrário, eu sou um sincero admirador pela realização, pela contribuição ao movimento espírita, embora eu discorde diametralmente do pensamento político do Divaldo Pereira Franco. Sim. Fui à UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, assisti uma palestra do Divaldo, na época, não lembro se foi na Concha Acústica ou no Teatro da UERJ, o Divaldo sempre arrastou multidões. Né? Sim, assim, sim. Além de outras tantas habilidades, o dom da oratória dele, né, realmente é impressionante. E eu ali, menino, né, assim, não tinha 20 anos, eu tinha 17, 18 anos nessa época, ingressando na universidade, eu estudei na PUC, né, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, como bolsista, vale dizer. E chegando lá, eu descobri que quem organizou aquela palestra na UERJ foi o NEU da UERJ, Núcleo Espírita Universitário. E eles existem, né, assim, em diversas universidades, que são grupos de professores, alunos, funcionários da universidade que criam atividades, às vezes uma reunião de estudo lá das obras básicas, enfim, né? É muito interessante a iniciativa. E aí eu saí de lá, assim, com uma pulga atrás da orelha, Suzana, pensando assim, se eu criasse um NEU na PUC do Rio de Janeiro? Só que, resumindo a história, né? 17 anos, imagina. A PUC é católica, não vai dar certo. Sabe? Não vai dar certo. E aí um dia eu lendo o jornalzinho da PUC, aí tinha lá um grupo, não sei o quê, de estudos, era israelita da PUC. E tem, de fato, assim, uma conexão com a comunidade judaica muito forte, com a PUC, historicamente, grandes beneméritos, doadores, enfim, oriundos da comunidade judaica e tal. Aí, mais uma vez, aquilo me acendeu, aí eu, olha, se judeu pode, né? De repente, espírita vai poder também, né? Suzana, faltou coragem, faltou o empenho, o esforço, a convicção do que deveria ser feito, e sobrou conveniência, sobrou preguiça, sobrou vergonha e constrangimento daquele jovem, né, ser visto, de repente, pelos seus pares universitários. Olha o Carola ali o que vai lá faz a reunião da religião lá. O Allan Kardec. O dos macumbeiros lá, né, assim, qualquer coisa, certamente é o que ia acontecer. Faltou coragem, o Allan não segurou aquela. E durante alguns semestres, durante alguns anos, enquanto eu permaneci na universidade para fazer a graduação, eu carreguei uma certa culpa, verdade, de não ter levado adiante aquela ideia que me surgiu. Pois bem, a vida é o que é, são as escolhas que a gente fez. Eu me formei em 1999. Em 2002, ou seja, cerca de 3 anos depois, eu queria iniciar um curso de pós-graduação e, para dar entrada na documentação da pós-graduação, eu precisava ir na PUC para retirar o meu diploma de graduação. Eu nunca tinha ido buscar. Me formei, colei grau, aquelas, né, formalidades todas, mas eu não tinha o diploma. Pois bem, estava trabalhando, era um dia de terça-feira, virei para o meu chefe e falei assim, olha, eu preciso ir na PUC por isso, na universidade, buscar meu diploma. Eu posso tirar um horário de almoço um pouquinho mais largo para eu poder fazer esse deslocamento? Me autorizou, e lá fui eu numa terça-feira. E cheguei lá na PUC em torno de meio-dia, né? Pois bem, subi, me informei, disse, você tem que ir lá na biblioteca, pegar um nada consta, peguei o elevador da biblioteca, que ficava no 3º andar. Eis que estou eu no fundo do elevador, o elevador para no 2º andar, as portas se abrem, e eu vejo um cartaz, assim, no outro lado do corredor, pregado no mural, bem na minha frente, que eu estava longe, a uns 3 ou 4 metros de distância, mas eu tenho uma leitura boa,
Eu fiquei com a sensação que eu tinha lido alguma coisa ali que me chamou muito a atenção, Suzana. Pois bem, fechou a porta do elevador, eu fui à biblioteca, resolvi o que eu tinha que resolver e falei, na volta eu não vou descer de elevador, não, vou descer de escada, para poder dar uma olhada naquele cartaz. Fiz isso, parei diante do mural e lá estava escrito: NEUPUC, Núcleo Espírita Universidade da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi criado. Reunião às terças-feiras. Nossa, hoje é terça-feira. À 1h da tarde, às 13 horas, eu olho o relógio, já era 12h40. Gente! Eu fiquei naquele momento assim, falei, meu Deus do céu, eu tenho que ir até lá. Sabe aquele momento assim que você tem um insight, um êxtase, uma coisa? Pelo amor de Deus, guri, vai até lá. Encontrar essas pessoas, parabenizá-las, incentivá-las, fazer a meu meia-culpa, né? Olha, eu pensei, não fiz, vocês continuem, parabéns, isso é muito importante e tudo mais. Pois bem, vi lá onde era o prédio, né, dentro do campus, a sala e tal. Fui até lá. Cheguei uns minutos antes, 1:55 mais ou menos, olhei, a sala estava vazia. Falei, bom, vou ficar aqui fora no corredor. Quando o pessoal chegar, eu entro junto com eles. Fiquei ali, me distraí, fazendo qualquer outra coisa. Deu 1 hora, ninguém entrou, né? Eu esperei mais um pouquinho, quando veio 1:05. Falei, ué, não vi ninguém entrar na sala, eu vou até lá. Levantei. Na hora que eu levanto, Suzana, eu vou até a porta, era aquela porta estava fechada, mas tem aquele quadro de vidro, né, para a gente ver dentro. Tinha uma moça sentada lá dentro. Uma moça. E no que eu olhei para ela, ela olhou para mim através do vidro, ela meio que arregalou o olho assim, meio assustada. Eu falei, bom, vou abrir a porta, né? Eu não reparei que ela entrou, mas tem aí, está no horário, está na sala certa. Eu falei, com licença. Aí eu falei, está tendo aula aqui, está tendo reunião. Aí ela, não, é um grupo de estudo. Ela meio constrangida, aí eu fiquei meio constrangido de estar atrapalhando também. Aí eu falei, não, é que eu vi que tinha uma placa lá e tal, falava do núcleo espírita universitário aqui na universidade, aqui na PUC. Ah, sim, é isso mesmo, é aqui mesmo. Aí eu falei, que bom, fechei a porta, entrei e comecei a tagarelar. Porque eu estava tão empolgado com aquela história, com aquele encontro, com tudo aquele gestalt, né, o que estava acontecendo ali. Eu sentei do lado dela e comecei a contar minha história, que em 96, 7 anos antes, o que aconteceu e que eu não fiz, e parará. Eu devo ter ficado uns 5 minutos, Suzana, falando, e a menina mal deu boa tarde. E na hora que eu finalmente o peso das costas. Na hora que eu paro, né, e respiro, e finalmente pergunto para ela, mas me conta, como é que é essa história? É você que criou? Como é que é o grupo? O que vocês fazem? E tudo mais, aquelas perguntas todas. Ela olha para mim assim, meio constrangida, e me responde assim, olhando no fundo dos meus olhos, como eu vou olhar para você. Olha, Alain, eu ainda não tenho como te responder, porque eu sou a única pessoa e hoje é o primeiro dia. Oh, que coisa mais linda! Eu sou a única pessoa e hoje o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia. Suzana, conta essa história por onde eu vou, nas palestras que eu faço, etc. Assim, a espiritualidade, o universo, né, me deram um grande presente, sabe? E eu acho que grandes decisões corajosas, tempestivas, que eu tomei depois para a minha vida, se referenciaram naquele encontro daquela tarde. As oportunidades de servir, de amar, elas passam à nossa porta, elas passam à nossa frente. Mas é preciso que a gente esteja munido da coragem de realizar aquilo que a nossa consciência aponta e nos demonstra que é necessário fazer. Eu acho que muito do que é a Agência do Bem, ou muito de outros projetos que eu pude me envolver, que eu pude me comprometer, na perspectiva da construção do bem coletivo, da espiritualização do mundo, da evangelização do ser que eu sou, né? Se alimentam dessa história, se alimentam desse encontro, e você pediu uma história, né? uma mensagem. Eu diria, compartilhe com todo mundo que te segue, todo mundo que acompanha, que a gente tenha coragem de fazer o bem, lembrando lá aquela questão do Livro dos Espíritos, né? Não sei se é 938, 928, agora
me foge exatamente qual é, mas que é muito conhecida, repetida e que para mim faz todo sentido, né? Os bons são tímidos, enquanto os maus são ousados, audaciosos, exatamente. Então precisa haver ousadia, precisa haver audácia, precisa haver coragem, se é que a gente quer ver o reino de amor, o reino de Deus implementado na Terra. Muito lindo, muito lindo. E tu foi chamado, eu acho, para dar uma força para aquela menina, né? Para ela não desistir. Porque todo o teu entusiasmo, tudo que tu disse para ela, foi tipo assim, aquela injeção de ânimo que fez com que ela continuasse ali na semana seguinte e todas as terças-feiras, né? Ai, muito lindo. Sim. Muito lindo, querido. Olha, eu estou muito feliz, muito contente de conhecer essa tua caminhada. Já ganhou mais uma fã para a Agência do Bem. Aqui no Rio Grande do Sul vou ficar mandando bons fluidos, bons pensamentos. Já estamos em Santa Catarina. Quem sabe então daqui a pouco assim, vocês venham para cá. Só falta um passo para chegar no Rio Grande. Que bom. Querido, maravilha, maravilha. Ai, muito bom, viu? Estou muito contente. Foi um prazer, Suzana. Foi um prazer também. Estou muito contente. Obrigadíssimo. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Um abraço a todo mundo aí que te segue, todo mundo que nos assiste. Estou à disposição. O pessoal pode procurar aí a Alain Maia nas redes sociais para a gente conversar. Um grande abraço, querido. Fica bem. Fica com Deus. Fica com Deus também. Amém. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.